Olá, você do nosso canal Papeando Bíblia e Afins, o nosso canal de bate-papo. Antes de nós continuarmos, quero pedir já assim, de imediato a sua inscrição. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe, também deixe o seu like, ative o sininho para você ficar recebendo as notificações e vamos ao nosso tema de hoje. E geralmente eu sempre trago aqui um assunto para ficarmos falando acerca daquele tema. Mas dessa vez eu quero trazer uma palavra bíblica, quero trazer uma reflexão. Jeremias capítulo 29, versículo de número 11, Deus diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. É uma palavra bem atual. É uma reflexão que eu quero fazer nessa palavra porque nos últimos dias muitos distúrbios têm aparecido, muitos profetas têm surgido, muitas palavras têm sido ditas, muitas com responsabilidade e outras sem responsabilidade. O povo de Israel aqui se achava até mais ou menos 722, quando o povo do norte são atingidos pela Síria e são destruídos, praticamente espalhados pelas nações e outras nações levados para lá, para as 10 tribos, porque eles tinham um templo, eles tinham a arca, eles tinham a presença, eles tinham promessas, descendências de Abraão, semente de Abraão, esperavam ser, quem sabe, um dia a capital cosmopolita do mundo inteiro, da maneira que foi o Egito, da maneira que tinha sido Nínive, como estava sendo Babilônia, e eles possivelmente pensavam que Deus também um dia poderia fazer isso com eles. Mas de um momento para o outro eles verem a Síria levar o reino de Israel, que são as 10 tribos, e depois chega a sombra do Império Babilônico em Judá. Era notório do pensamento dele, do conhecimento, como o livramento que Deus tinha dado já a eles contra os assírios, através do rei Ezequias, quando ele coloca a carta no altar e faz a oração, e Deus numa noite manda um anjo, e 185.000 assírios são mortos e espalhados e voltam para a sua terra. Se acham intocáveis, mas posteriormente a sombra de Babilônia, como eu já tinha dito, as notícias chegam que Babilônia está se aproximando. Muitos profetas chegam e dizem: não, nada vai acontecer porque o Senhor não vai deixar. Outros chegam e dizem que o Senhor os tinha abandonado, e é um conflito de interesses entre Estado e sacerdotes e religião, e o povo fica no meio de tudo isso, e no meio dessa confusão de ideias, de pensamentos, aparece o profeta Jeremias, que já estava entre eles, e traz uma palavra que Deus colocou no seu coração, nos seus lábios, para lhe dizer, falando o seguinte, uma palavra contrária à perspectiva de muita gente, no qual ele dizia: entrega a cidade ao rei de Babilônia para que possa ser preservado tanto os muros, a cidade e o templo. Pegaram Jeremias, chamaram de infiel, chamaram de espião, inimigo do Estado, o colocaram em prisão, colocaram em calabouços. Jeremias foi perdendo a sua dignidade, a sua credibilidade, mas coisas foram acontecendo. Deus colocou uma outra palavra na boca de Jeremias, dizendo o seguinte: fala para este povo que eles passarão pelo exílio. Eles ficarão 70 anos lá no exílio, 70 anos, depois de 70 anos eles voltarão. Eles não vão morrer no exílio, que eles construam casa, que eles construam famílias, porque eles vão prosperar na crise, eles vão prosperar no meio da sua aflição. Eles estão sendo levados para lá por causa do seu pecado, por causa da arrogância, por causa dessa costumeira forma de achar que a sua segurança está nos seus símbolos, que abandonaram a Deus e confiavam nos símbolos religiosos. Abandonaram a Deus e confiavam na sua história, na sua tradição, por serem sementes de Abraão. Entraram por um caminho no qual Deus já havia falado para eles não entrarem, que era o caminho da idolatria. Buscaram outros deuses, louvaram outros deuses,
Mesmo tendo a arca, mesmo tendo o templo, muitos buscaram em outros lugares, a não ser no Senhor. A busca pelo seu bem-estar, tanto físico quanto espiritual. Então Deus traz lá de Ramá como que um leão voando, Babilônia, para levá-los cativos, para trazer a cura para o seu povo. Está escrito na palavra de Deus que Ele faz a chaga, a quebradura, mas Ele também cura, Ele também traz o bálsamo de Gileade. Nos momentos que nós estamos vivendo hoje, por exemplo, há muita gente que não está entendendo o que está acontecendo, acha que são intocáveis, porque afinal de contas há uma teologia da prosperidade sendo pregada e falada e dizendo o seguinte: não, vocês não vão ser tocados, não seremos tocados. Temos a Bíblia, temos o Espírito Santo, temos Deus. Mas da mesma maneira que a palavra de Deus se cumpriu através de Jeremias, ela continua se cumprindo hoje. O povo foi levado cativo para a Babilônia. Mas Deus disse: eu sei o pensamento que eu tenho para vocês. Não é pensamento de mal, ou seja, não é um pensamento de adversidade, porque a disciplina traz a cura. E Deus tinha uma palavra de disciplina, um meio de disciplina para aquele povo. Da mesma forma que muita gente está passando pela disciplina de Deus. Talvez você não entenda o que está passando, porque Deus permite determinadas coisas, mas é o Senhor trabalhando nas nossas vidas, como trabalhou com Israel. Conta-nos os registros. Podemos ver que historicamente que depois que eles retornam, depois de 70 anos de Babilônia, não se pode mais praticamente acusar Israel de idolatria como eles agiam anteriormente à deportação babilônica. Porque da maneira que a história da humanidade é contada como antes de Cristo e depois de Cristo, a história de Israel, para quem estuda a história de Israel, nós podemos entender que é antes da deportação e depois da deportação babilônica. Assim eu quero deixar essa mensagem para o teu coração, para a sua vida. Deus sabe o pensamento que tem acerca de você. Isso não é o fim. Mesmo que você tenha que passar pelo processo da adversidade, mesmo que você diga: mas eu tenho o Espírito de Deus, eu tenho a palavra de Deus, eu tenho a promessa de Deus, Deus nos corrige, Deus nos disciplina para que nós possamos crescer na sua graça. Não estou dizendo com isso que precisamos sempre estar passando por esse tipo de problemática para aprendermos alguma coisa. Mas uma coisa é certa: se eu questionar Deus, e se eu quiser colocar Deus dentro de uma métrica, dentro de uma didática, do conceito humano, nunca entenderemos o absolutismo dele, de fazer a vontade dele, a obra dele e o querer dele, não apenas na nossa vida, mas na história de toda a humanidade. Uma das falhas do homem hoje é querer colocar Deus dentro de uma dinâmica humana, dentro para o seu trabalho. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém.